Continuando então, vamos estudar qual que é a força exercida na lateral de um recipiente. Como assim? Imagina que eu tenho um recipiente cheio de líquido e, como eu já falei numa aula anterior, se a gente fizer um furo, vai sair um jato de água. Se está saindo um jato de água pela lateral, significa que existe uma força que o líquido está fazendo na lateral, beleza? Que está fazendo justamente jorrar água ou líquido por esse orifício. Então, e essa força aqui, né, vai ser uma força normal à superfície lateral, porque o líquido ele sai com uma velocidade aqui normal, tá? Ele não tem componente vertical. E aí, então, a gente chega por isso numa seguinte conclusão. Um líquido em equilíbrio, ele vai exercer nas paredes de um recipiente que o contém forças perpendiculares a ela, no sentido líquido-parede. Então, sentido líquido-parede tem força. Então, se esse recipiente está lotado de líquido, ele tem forças atuando aqui na parede lateral do recipiente. E aí, tem como a gente calcular qual que é a força total que ele está exercendo sobre esse recipiente. Sobre, no caso, a parede lateral do recipiente. E aí, vamos fazer as seguintes considerações. Vamos considerar só aqui uma parede, certo? Não importa aqui o tamanho do líquido, ele tem uma parede aqui e ele está cheio de água. Sabemos o seguinte. Se eu quiser considerar a pressão a uma altura aqui H, a gente tem que essa pressão é μgH. E aí, eu vou calcular a pressão num diferencial de altura aqui, sendo que o nosso recipiente ele tem um comprimento L aqui para... Vou botar só esse vermelhinho para cá. Ele vai ter um comprimento L aqui para o fundo, tá? Ele tem, olhando aqui para o fundo, ele tem um comprimento L. E eu quero saber justamente qual que é a força exercida nessa parede lateral aqui. Tá ok? E aí eu vou calcular, então, um diferencial de altura aqui. Opa! Que vai ser o seguinte, eu quero o comprimento L total e vou pegar um diferencial de altura aqui que eu vou chamar de dH', tá? É uma altura infinitesimal que eu vou pegar aqui. E temos que a pressão é dada por essa expressão. Sabemos também que a força ela é a pressão vezes a área. Então, se eu quiser analisar a área desse infinitesimal de área aqui que a gente tem, né? Essa área vai ser dada por L vezes dH', é a área desse retângulo em roxo aí, que é um infinitesimal de área. Por isso, a força ela vai ser calculada como, na verdade, um diferencial de força também, tá? Que eu quero a força infinitesimal que está agindo nesse retângulo aí infinitesimal vai ser dado pela pressão vezes a nossa área, que é L vezes dH'. Então, o nosso dF vai ser dado por pressão, que é μgH, vezes L vezes dH', onde o nosso H aqui também é um H', que é essa altura aqui, H'. É justamente onde está localizado o nosso infinitesimal. Seguindo, então, se eu integrar dos dois lados agora, eu vou integrar aqui e vou integrar aqui, a gente chega no seguinte, F é igual a μgL, tudo é constante, vai sair da integral, vai ficar integral de H' dH'. Realizando a integral, a gente tem que F vai ser igual a μgL, integral de H' é H ao quadrado sobre 2. Logo, essa é a força aqui total exercida na nossa parede lateral, beleza? Se eu integrar, na verdade, ela de 0 até H', esse H aqui vai ser o tamanho total da nossa coluna de líquido. Para eu ter a força total, eu tenho que usar esse H' aqui, tá? Porque eu estou fazendo uma integral de 0 até H'. E aí essa expressão aí já vi cair em vários exercícios, você tendo que calcular ela. Mas se você quiser, você pode ter ela decorada ou então entender como funciona o processo aqui para fazer o cálculo, né? Porque a pressão, o exercício ele pode mudar, falar que a pressão varia de uma outra maneira, então você vai ter outra
força quando você fizer essa integral. Beleza? Então aí, aguardo vocês na próxima aula.